2 anos e que diversas empresas devem migrar para outros estados onde ainda há benefícios fiscais. Muitas atividades elas se concentram em determinados estados justamente por conta dos benefícios fiscais concedidos por aquele estado. E isso é o que acaba gerando o que a gente chama de guerra fiscal, que é justamente derivada dessa autonomia de cada um dos estados de conseguir decidir a sua política de ICMS. Então a gente pode pensar que indiretamente algumas atividades vão preferir, vão achar mais vantajoso ir para outros estados, se localizar em outros estados, justamente porque elas terão mais incentivos tributários para operar nesses outros estados. As associações brasileiras de proteína animal e indústria exportadora de carnes afirmam que esses aumentos podem ser muito piores, porque as previsões não consideram o aumento da inflação, que em 2020 vai fechar acima de 4%. Representantes do agronegócio estão organizando um tratoraço para a próxima quinta-feira com o objetivo de chamar a atenção para as mudanças no ICMS. Os protestos estão sendo marcados para os arredores dos supermercados. O governo de São Paulo, tem dito aí que não aumentou impostos, promoveu uma redução linear de 20% nos benefícios fiscais de alguns setores. E agora a gente vai falar mais sobre o assunto com o secretário de Projetos, Orçamento e Gestão do governo do estado de São Paulo, Mauro Ricardo. Secretário, bom dia. Queria começar a entrevista perguntando para o senhor por que o governo do estado de São Paulo decidiu aumentar impostos durante a pandemia. Eu acho que primeiramente, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estamos aqui para poder prestar os esclarecimentos aos ouvintes da rádio. Bom, primeiramente, a pandemia gerou como consequência uma queda significativa da atividade econômica e, consequentemente, da arrecadação tributária de União, Estado e municípios. Aqui em São Paulo não foi diferente, houve uma queda significativa da arrecadação em 2020, o que logicamente não se recuperará ainda em 2021. Aliado a isso, nós tivemos, logicamente, por conta da pandemia, um aumento do nível de desemprego e, consequentemente, um aumento significativo dos gastos da saúde, gastos da assistência social, gastos da educação, e gastos, infelizmente, da área de segurança pública por conta do aumento do nível de desemprego. Isso exigiu do Estado, logicamente, que adotasse determinadas medidas para manter o equilíbrio nas suas contas, ou seja, a capacidade de pagar o pessoal na área da saúde, na área da educação, da assistência social, da segurança pública, mantendo, logicamente, as atividades no Estado do nível aceitável para a população. Nós fizemos um ajuste fiscal profundo, primeiramente enxugando a máquina administrativa, fazendo extinção de empresas, fundações, autarquias, realocação de recursos internos, onde havia sobra, colocar para onde havia falta. Identificamos também uma renúncia fiscal que foi aí acumulada ao longo dos diversos anos de 43 bilhões de reais por ano. São benesses que o Estado vem dando aí ao longo dos diversos anos, beneficiando determinados grupos econômicos num pagamento menor de imposto do que aquele que deveria pagar. Por conta disso, nós estabelecemos uma redução em média de 20% dos benefícios fiscais concedidos, de tal maneira que a gente pudesse alocar esta receita proveniente desta redução do benefício fiscal em áreas carentes, na área da educação, na área da saúde, na área da assistência social e na área de segurança pública. É uma realocação de recursos. Aqueles grupos econômicos beneficiados por essas benesses do Estado concedido há muito tempo, hoje não será mais possível por conta das demandas sociais que batem à porta do Estado a todo momento. Secretário, só que esses grupos econômicos que o senhor diz que estão sendo beneficiados alimentam a população e vão aumentar o preço da comida. Alguns desses outros grupos econômicos fabricam remédio para tratamento de câncer, oncologia, e especialmente estes remédios vão aumentar 25%, com essa que o senhor chama, e o governo também, de redução linear dos benefícios fiscais a alguns setores. Não faltou sensibilidade do governo para escolher os setores que fossem menos diretos do bolso da população? Porque sempre é uma questão de escolha. Os senhores escolhem
aqueles que o senhor acha que tem que ser. E acabaram penalizando, não são os grupos econômicos, mas sim quem vai comprar alimento, quem vai comprar remédio, para ficar em 2 exemplos. Então vamos lá aos seus 2 exemplos. O setor agro teve um crescimento significativo, principalmente no período da pandemia. Foi o setor mais beneficiado e que mais cresceu os seus preços em relação aos preços praticados antes da pandemia. O óleo de soja, por exemplo, cresceu 114%, o arroz 85%, a soja 81%, a carne 56%, a mussarela 54%, a carne de primeira 46%. Então, houve um crescimento significativo de preços do setor agropecuário. Secretário, o senhor acha que vai acontecer o que com esses preços no momento em que aumentam os impostos? Vai ser absorvido pela margem de lucro dos empresários por conta do aumento que fizeram neste período da pandemia. Então, secretário, o senhor acha mesmo, só um segundo, Pedro, o senhor acha mesmo, do fundo do coração, que os setores que foram prejudicados por uma economia cambaleante nos últimos 5, 6, 7, 10 anos, vão fazer o que quando houver aumento de imposto? Vão repassar para mim, vão repassar para o senhor, secretário? Não, vão absorver. Eles têm capacidade. Bom, aí é uma posição sua. Eu estou dizendo que eles têm capacidade. Eles têm capacidade de absorver nas margens de lucro que cresceram de maneira significativa no período da pandemia. Secretário, o que o senhor está dizendo ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes é o seguinte: o governo do Estado de São Paulo vai ser penalizado. Exatamente. O governo do Estado de São Paulo está penalizando o setor que salvou a lavoura da nossa economia durante a crise. Essa é a estratégia do governo do Estado. Não estou banalizando nenhum setor. Eu estou dizendo a realidade. O setor cresceu significativamente os preços, muito maior do que a inflação. As margens de lucro cresceram de maneira significativa. O que é possível absorver esse pequeno reajuste de impostos, ou pequena redução da renúncia fiscal, de tal maneira que não aumente o preço. Muito pelo contrário, eu acho que há necessidade até de redução de preço, porque os preços cresceram de maneira significativa. Vejo as empresas do setor do agronegócio, o faturamento dessas empresas antes da pandemia e pós a pandemia. O senhor conversou com esses grupos econômicos antes de tomar essa decisão? O senhor chamou esses grupos econômicos para conversar? Como é que a gente vai fazer aqui para vocês colaborarem conosco ou não? Foi uma canetada determinada a partir de uma sala, porque o senhor ou qualquer outra autoridade acha que eles não vão repassar esses preços para nós? Nós conversamos com setores econômicos, definimos com os setores, principalmente do agro, a não alteração em relação à tributação dos produtos da cesta básica e os medicamentos incluídos também na cesta básica, não houve qualquer alteração. Recentemente tivemos novamente em conversa com o pessoal da produção de leite, de queijos e derivados. Inclusive saiu alguns atos ainda no mês de dezembro, oriundo exatamente dessas discussões que tivemos com os setores. Secretário, o setor peixe da mesma forma, o setor de carnes, de frangos também da mesma forma, e alguns atos foram inclusive editados no mês de dezembro, retornando à tributação anterior com algumas compensações em outras áreas, de tal maneira que nós evitássemos retirar recursos de educação e saúde para manter benefícios fiscais concedidos aí há vários anos, sob o nosso ponto de vista, desnecessário em alguns setores nesse momento. Secretário Mauro Ricardo, a gente tem ouvido aqui na Rádio Bandeirantes os setores que estão sendo impactados por essa alteração no ICMS. Sim. Produtores rurais, produtores de carne, ouvimos o setor da saúde. Todos esses setores dizem o seguinte: aumentaram impostos, nós vamos ter que repassar para os preços. Vai ficar assim mesmo? O governo do estado pensa em rever essa decisão? Porque aumento de preço no momento agora, com o fim de aumento de auxílio emergencial, pico de pandemia, é uma combinação explosiva, secretário. Não, eu acho que não há necessidade de fazer qualquer aumento de preço, conforme eu falei anteriormente. Os preços já foram reajustados de maneira excessiva no período da pandemia e é plenamente suportável uma redução da margem de lucro para a absorção
dessa redução do benefício fiscal concedido. Não há qualquer necessidade de se ampliar preços de produto além do que já foi ampliado no período da pandemia. Como os exemplos que dei aqui, só por exemplo da carne que você falou. A carne de segundo houve um aumento de 56%, né? A carne de primeiro um aumento de 46%, o leite um aumento de 29%, ovos de 16%, muito acima da inflação prevista esse ano de 4,39%. Secretário Mauro Ricardo, em outubro do ano passado, a Rádio Bandeirantes está acompanhando esse projeto desde que ele chegou na Assembleia Legislativa, né, e discutindo aqui com os ouvintes, né, as propostas que foram encaminhadas nessa que foi chamada de reforma administrativa do governador João Dória. Aliás, o governador foi entrevistado nesse programa aqui no Jornal Gente em outubro e disse o seguinte quando foi indagado por mim sobre aumento do preço de alimentos e de remédio. Vamos ouvir o que ele disse. Não haverá nenhuma alteração de valor, nem diminuição de isenção, nem na cesta básica de alimentos, nem na cesta básica de medicamentos. Nesta reforma, nós estamos reduzindo isenções que foram concedidas pelo próprio governo de São Paulo pelo período de 24 meses, 2021, 2022. A Rádio Bandeirantes não esquece, secretário. O que aconteceu no governo do estado para rever essa posição, hein? Isso continua. Não há qualquer inverdade no que o governador colocou. A tributação da cesta básica no estado de São Paulo continua a mesma, ou seja, é tributado a 0% ou tributado a 7%. Não, vou dar um exemplo. O arroz tem 0%, é isento. O feijão é isento e continua isento, né? A pera, a maçã é 7%, o leite em pó é 7%, continua 7%, né? O pão é 7%, continua 7%. Então não houve qualquer alteração nos produtos da cesta básica, nem nos alimentos e nem nos medicamentos, que continuam sendo tributados a 7% medicamentos incluídos na cesta básica de São Paulo. Não há inverdade em que o governador colocou. Ok, eu entendo que a bananosa foi entregue pelo governo para o senhor, e o senhor, infelizmente, né, o secretário de Projetos, Orçamento e Gestão é que responde pela pasta. O que o senhor está me dizendo, ouvindo a Bandeirantes, é que comer bem, no entendimento do governo de São Paulo, é um luxo que deve ser taxado. Porque o senhor fala, a carne de primeira, a carne de segunda, o leite, só a cesta básica não. Mas se você tem agora um problema de câncer, é um luxo, porque vai subir 25% o imposto sobre o seu remédio. E isso vai... O remédio genérico vai subir 13%, nos disse ontem aqui o presidente das farmácias, né, do sindicato das farmácias. Logicamente isso não é verdade. Mas, secretário, foi o senhor que falou. O senhor usou como exemplo a carne de primeira, ou seja, comer bem no entendimento do governo do Estado é um luxo, que deve ser taxado. Não é isso que eu falei. Os produtos da cesta básica continuam com a mesma tributação que existia anteriormente. Não houve qualquer alteração em relação aos produtos da cesta básica, seja de alimentos ou seja de medicamentos. O que dizem os produtores, secretário, é que aumentou a tributação sobre aquilo que você precisa para produzir o arroz, o feijão, o leite, desde ração, energia elétrica consumida pelo campo. Então, se não houve um aumento na tributação direta desses produtos, o custo deles vai aumentar. E é isso que vai ser repassado. Acho que é essa a discussão aqui. Sim, mas você observa qual o crescimento de preço no arroz, por exemplo. Então, vamos pegar o arroz como exemplo. A tributação é 0% do produto final, né? Porém, o arroz cresceu 85%. Né? Tanto o produtor como o intermediário e o comerciante. Então, é algo inconcebível, né? Um crescimento de 85%. Então, há margem significativa para você suportar uma redução de benefício fiscal. O benefício fiscal não pode ser eterno. Quem paga o benefício fiscal é a população, não é o governo. Quem paga é a população, que está deixando de ingressar recursos que são necessários hoje para educação, para saúde, para assistência social. É uma questão de opção. Ou você continua concedendo benefício fiscal e faltando dinheiro para educação, saúde, assistência social e segurança pública, ou faz o que nós estamos fazendo. Nós estamos sendo penalizados por sermos os primeiros. Todos os outros estados farão a mesma coisa. Já há, inclusive, uma legislação estabelecendo a obrigatoriedade de corte de 20% dos benefícios fiscais de mais de 20 unidades da federação, que vai acontecer em breve. Nós estamos sendo penalizados por sermos os primeiros, por termos a coragem
de manter o equilíbrio fiscal e de geração de recursos para atender as necessidades da população na pandemia e pós-pandemia. Secretário, a gente teve uma discussão parecida em nível federal com a questão da desoneração da folha de pagamentos, que foi mantida pelo Congresso, vetada pelo presidente da República e depois o veto dele foi derrubado. E a discussão era muito parecida. Olha, é justo que alguns setores tenham esse benefício e outros não, vamos ampliar para todos. E aí o que acabou se considerando foi, não é hora de mexer, a gente está aqui dentro de uma situação difícil, de pandemia, e era uma medida que podia gerar desemprego. Da mesma forma como essa alteração no ICMS não gera desemprego, mas pode gerar aumento de imposto. Então, a minha pergunta era o momento de mexer nisso agora? Era. Nós estamos falando de 7 bilhões de reais, extremamente importantes. Desses 7 bilhões, 2 bilhões e 200 estão sendo aplicados em educação, 1 bilhão está sendo aplicado em saúde, 4 bilhões em assistência social e segurança pública. Você acha que é o momento de retirar esses recursos dessas áreas? Eu acho que não. Essas áreas são extremamente importantes. São áreas que atendem a população carente, né? Então é questão de prioridade. Onde é que nós vamos alocar os recursos? Vamos alocar os recursos onde há maior necessidade, preservando, logicamente, aqueles produtos mais consumidos pela população carente, que são os produtos incluídos na cesta básica do Estado. Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão, Mauro Ricardo, obrigado pela entrevista aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Bom dia, secretário. Bom dia.